Lei 11.340, título 7, disposições finais. Então nós já vimos, passeamos pela lei toda, vendo artigo por artigo, e agora nós vamos dar o fechamento. Lembrando que a lei 11.340 é de 2006 e outras alterações foram acontecendo. Então, artigo 34. Quando a gente fala em disposições finais, a lei vem falando, olha, agora nós vamos ter para lapidar esse assunto todo estas previsões. Então, artigo 34. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implementação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. Então agora está dizendo, olha, uma vez que a gente teve toda a previsão, como que a gente vai fazer para instituir esse juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher? Então diz, olha, você faz a implementação do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e já tem a possibilidade ser acompanhada das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. Então, serviço de assistência judiciária nós poderemos ter por meio da Defensoria Pública, da assistência judiciária gratuita no convênio com a OAB, as curadorias. O que é uma curadoria? Quem vai cuidar? Quais entidades serão acionadas em caso de necessidade? Então, o artigo 34 já vem dizendo, vai instituir o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, então já pensa na curadoria e também no serviço da assistência judiciária. Artigo 35, falando dos entes federados. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover no limite das respectivas competências. Então diz o que a União, o Distrito, o Estado e o município pode criar. Inciso 1º, centros de atendimento integral e multidisciplinar para as mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Então, primeira questão, centros de atendimento integral e multidisciplinar. Lembrando da área psicossocial, nós vamos ter a área jurídica, a área de saúde também. 2. Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. Então, fora o centro de atendimento integral, nós teremos também as casas-abrigos. Uma vez que aconteça, a mulher não tem onde ficar, onde nós vamos colocar? Então, casas-abrigos para mulheres e dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, delegacias, núcleos de defensoria, serviços de saúde e o atendimento especializado. Isso vem ao encontro da política de defesa, da prevenção que nós temos para novas violências e também dos mecanismos criados para a retribuição dos agressores, por isso que a gente fala em delegacias, núcleos de defensorias. Inciso 4º, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Por quê? Só por meio da educação que nós temos a possibilidade de ter consciência. Sem consciência não temos transformação. A consciência é a chave, é a mola mestra para a transformação. Se não se sabe o que se faz, como eu deixarei de fazer? Por isso, os programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, sempre nós temos na televisão, no rádio, na internet também. Inciso 5, centros de educação e de reabilitação para os agressores, para que eles também sejam tratados, que às vezes, por trás de um agressor, há uma vítima, às vezes mais tenra idade, na infância, quando criança, quando adolescente. Então, no artigo 35, nós vimos o que a União, Estados, membros, municípios e o Distrito Federal pode fazer. Claro, nas competências dentro de cada ente federado, na legislação que já existe. Centro de atendimento integral, casas-abrigos, delegacias, núcleos de defensorias, programas e campanhas de enfrentamento à violência e também o Centro de Educação e Reabilitação para os Agressores. Artigo 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios dessa lei. Por quê? Uma vez que a lei surja, em 2006, que surgiu em 2006, nós já tínhamos uma situação toda configurada. Por isso que fala que União, Estado, Distrito e Município vai adaptar os órgãos e seus programas ao que a lei agora prevê. Artigo 37, isso em 2006. Nós estamos vendo uma lei que já foi implementada. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nessa lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. Então, defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nessa lei. Os interesses e direitos das ofendidas, das mulheres, aquelas que sofreram as agressões. Poderá ser exercida a defesa concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo,
Então, quem vai defender os interesses de educação, de saúde, quem vai defender esses interesses ao mesmo tempo? O Ministério Público e a Associação de Atuação na Área, uma organização não governamental, por exemplo, mas tem que ter pelo menos um ano de criação. Então, o artigo 37 vem trazendo o Ministério Público e também a associação, pelo menos um ano, constituída para defender os interesses previstos nessa lei. Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Então, aqui prevê um ano, pelo menos, desta associação, mas o parágrafo único diz que, olha, se o juiz não tiver outra, só tiver essa, mesmo que não tenha ainda um ano, ele poderá se utilizar. Então, a própria lei veio trazendo a exceção ao arbítrio do juiz. Artigo 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativos às mulheres. Então, nós estamos falando em estatística para acompanhar os programas, para ver se houve diminuição e como atuar mais incisivamente para cada vez mais a proteção melhorar. Por isso que fala que essas estatísticas, elas estarão também incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança. Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. Então, a informação, que é uma das maiores dificuldades dentro do sistema de justiça criminal, aqui vem tratando que as Secretarias de Segurança Pública do Estado e do Distrito Federal vão remeter para o Ministério da Justiça, que vai fazer a compilação dos dados e alimentar toda a base de dados. Artigo 38A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Então, quando fala em juiz competente, é o juiz da causa. É jurisdicto, aquele que pode dizer o direito. Então, o juiz competente ele vai registrar a medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas onde? Em banco de dados mantidos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso ao MP, à Defensoria e aos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Porque muitas vezes a parte ela perde a medida protetiva, não da eficácia, perde o documento que lhe concede medida protetiva. E aí nós temos a dificuldade de não ter acesso a isso. Por isso, fala do registro necessário e do acesso a esse registro. Por quem? Quem vai acessar o registro? Claro, o próprio juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e os órgãos de segurança pública. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para a implementação das medidas estabelecidas nessa lei. O que está dizendo? Que União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, todos os entes federados, poderão dizer, olha, nós vamos aqui na dotação orçamentária deixar um valor para que nós tenhamos as diretrizes e também a própria lei 11.340 atendida. Por quê? Os gastos eles são imensos, mas nós precisamos avançar para que a violência diminua. No próximo vídeo, nós vamos continuar o artigo 40 e seguintes e fazer o fechamento da Lei 11.340.